eu gritei, inclusive, Black Tucan, essa é minha unha. E aí vem tinta loira com a base branca, sabe? Editei a abreviação. Então isso serve tanto. Hoje é o primeiro dia sozinho em casa. Camila, você está toda de preto porque está de luto? Não, gente, na verdade, eu praticamente não dormi essa noite e eu fui dormir com a roupa que eu tava ontem, porque o voo do Célio era de madrugada e a gente pensou, não vamos dormir. Então a gente ficou vendo filme, ficou conversando pra fazer tempo pra ele sair. E eu fiquei com a roupa que eu tava e quando ele foi embora eu estava morrendo de sono, então eu só dormi. Eu só dormi, gente. Então essa é a roupa que eu estava ontem. E eu acordei agora, já são quase 11 horas. E é isso, bom dia. Hey Google, tocar música. Sem problemas, reproduzindo o Spotify. Comecei a sentir falta de ter companhia já no banho. Por quê? Fui tomar banho agora e esqueci minha toalha. Isso é um clássico meu, acontece com bastante frequência. E quando acontece, eu grito pedindo a minha toalha. E hoje eu vou gritar pra quem? Se eu gritar pros meus gatos, eles não trazem a toalha. Então, eu tenho que me virar. Eu saí molhada, eu molhei todo o banheiro. E eu achei muito engraçado, porque isso fez eu me dar conta o quanto eu sou quase que dependente dele pra fazer algumas tarefas muito básicas, que quando a gente começou a morar junto, sem querer elas ficaram definidas, assim, porque cada um tinha mais afinidade de fazer certa coisa que o outro. Por exemplo, tem uma coisa aqui em casa que eu nunca faço, e sempre é ele que faz, que é passar aspirador. Eu odeio passar aspirador na casa. Eu acho um saco. Aliás, eu sou uma péssima dona de casa, porque eu odeio fazer várias coisas. Mas eu faço, porque tem que fazer, né? Tem certas tarefas que é sempre ele que faz. E essa do aspirador é bem importante, porque eu vou ter que passar aspirador, são muitos dias que ele não vai estar aqui. Então eu vou ser obrigada a passar aspirador na casa. Outra coisa que ele faz muito, fazer a cama. Porque aqui a gente tem aquela regra de que o último que levanta arruma a cama. E normalmente é ele o último que levanta. Então, nesses dias que ele não vai estar aqui, não vou ter essa opção. Eu vou ter que fazer a cama todos os dias. Ai, gente. Sabe uma outra coisa que é sempre ele que faz? Que é dar comida pros gatos. Foi uma coisa que foi acontecendo, foi natural, não foi estipulado. Esses dias até aconteceu que ele saiu, ele tinha um evento de trabalho e ele chegou super tarde. E eu simplesmente esqueci de dar comida pros gatos. Porque é uma tarefa que não é minha. Então esses dias que ele não vai estar aqui, vai ser de reconexão comigo mesma, né? De lembrar como é não estar sempre acompanhada. Cara, e eu acho isso tão maluco. Quanto o ser humano, ele é adaptável, né? E o quanto ele se acostuma com as coisas muito facilmente. Ainda mais se são coisas boas, né? Eu até comentei isso no vlog anterior, que antes de namorar o Célio, eu fiquei bastante tempo solteira e eu morava sozinha. Eu gostava muito. Eu inclusive falava, se eu namorar de novo, eu não vou morar junto, eu adoro ficar sozinha, eu adoro ter minha casa, minhas coisas. Porque eu tinha vindo de um exemplo de relacionamento que eu tive muito tóxico. Não foi um relacionamento legal, assim. E ele durou muitos anos. Então eu acredito que isso possa ter dado uma traumatizada, assim, e quando eu me redescobri sozinha e solteira, morando sozinha de novo, eu gostava muito, eu achava aquilo ótimo. Mas daí tem aquilo que eu sempre falo, que é que a vida não tá nem aí pro teu planejamento. E eu acabei conhecendo uma pessoa, acabei me apaixonando, acabei me mudando de cidade, comecei a namorar, comecei a morar junto. Eu embarquei nessa aventura e me acostumei de novo a ter companhia, a ter uma pessoa do meu lado pra tudo. Um relacionamento extremamente diferente e sem comparação com o que eu vivia anteriormente, né? Ainda bem. E só contextualizando pra vocês, essa viagem que ele foi a trabalho, era pra eu ter ido junto pra gente fazer um trabalho em Brasília, que é onde a minha sogra mora, é um trabalho para um evento dela, mas eu acabei não indo porque eu tinha alguns compromissos aqui. O motivo muito principal é porque a gente não tinha com quem deixar os gatos, então a gente pensou melhor, reorganizou as coisas e eu acabei ficando e ele foi sozinho. Então desde que a gente determinou isso, em que eu não ia junto e que eu ia ficar aqui os 10 dias, um pouco mais de 10 dias, eu comecei a pensar sobre esse tempo
que faz que eu não sei o que é estar sozinha e sem ninguém, e sobre essa reconexão comigo, até nessa nova fase, porque hoje eu tenho uma rotina completamente diferente do que eu tinha há anos atrás quando eu morava sozinha. Hoje eu tenho uma rotina em que eu gravo, em que eu falo com vocês, e claro, isso aconteceu muito por influência dele, por ele vir desse mundo do audiovisual, por ele ter me proporcionado minha primeira câmera, ter me incentivado. Na verdade, fazer vlog, gente, sendo bem sincera, era uma vontade dele, e ele começou a me inserir nesse mundo, e eu comecei a gostar, eu comecei a consumir isso. E quando eu vi na virada do ano, fechando a empresa, sem ter muito o que fazer, eu falei isso, acho que nos primeiros vlogs até, foi uma válvula de escape pra eu dar um up na vida, pra eu ter o que fazer, pra eu me arrumar, enfim, foi uma válvula de escape, assim. E ele não tem o vlog dele até hoje, por inúmeros fatores, mas eu tenho, e ele me incentiva muito, ele gosta. Mas o vlog dele vem, tá? Um dia vem. Vocês podem se preparar, porque quando vier, gente, vai ser... Enfim. Desde que foi determinado que eu ia ficar aqui esses 10 dias, eu fiquei pensando sobre isso. Essa reconexão comigo sozinha, numa casa nova, num ambiente novo, numa cidade nova. Porque, querendo ou não, eu não fiquei sozinha nessa cidade nunca. Desde a primeira vez que eu vim, antes de começar a namorar ele, eu vim pra cá, fiquei 2 meses aqui trabalhando. Desde essa primeira vez, eu fiquei na casa de uma amiga. Então eu também não fiquei sozinha na cidade, entende? Eu sempre tive uma companhia. E é isso, estou divagando aqui enquanto acordo, enquanto faço meu café. Deixa eu mostrar pra vocês que acho que temos um novo preferido. Eu amei este café. É da mesma marca que eu já mostrei pra vocês, essa aqui, ó, Black Tucano. Só que esse é outro. Eu mostrei pra vocês, acho que era uma embalagem preta ou amarela, acho que era preta. E esse, da embalagem branca, eu achei ele muito gostoso. Esse aqui eu vou falar as notas pra vocês. É nota de caramelo, melaço de cana e damasco. Eu vou confessar pra vocês que eu não sinto nota de nada. E não é só nesse, é em todos. Se me fala que tem notas de iogurte ou se tem notas de chocolate, eu não sinto. Gente, é sério. Eu não sinto nada. E é uma vergonha, porque eu já tive uma cafeteria, né? E os baristas iam lá, mostravam pra mim, falavam notas de tal coisa, e eu não sinto nada. O que eu sei dizer é se eu gosto ou se eu não gosto. E eu acho que no final o importante é isso, né? Então, gente, o queridinho da vez é esse aqui, Black Tucano. Na descrição tem o link da minha lojinha da Amazon. Cliquem lá. Lá tem todos os cafés dessa marca, que a gente já provou e que a gente gostou. Mas a minha indicação do momento é essa. Outras coisas que vão acontecendo e eu fico tipo, putz, eu tô sozinha, não preciso fazer dessa forma. Agora, por exemplo, eu fui fazer café e eu sempre faço nessa jarrinha, eu faço e eu sirvo 2 canecas. Só que eu tô sozinha, eu não preciso fazer nela. Eu posso fazer numa caneca só pra mim. Olha que coisa boa. Essa é a minha única caneca grande que eu tenho na casa. Então hoje eu vou fazer direto nela porque é só pra mim. Meu café ficou uma merda. E aí vem outra coisa em que eu sou levemente dependente dele, que é café. O café dele é muito melhor que o meu. Muito melhor. Eu posso fazer igualzinho. Botar a mesma quantidade de grão, a mesma quantidade de água. Mas, gente, não fica igual. Eu não sei. É a mão dele. Mas agora, brincadeiras à parte, eu queria dizer que o quanto é importante também esses momentos, né? Porque é isso, a gente se adapta muito fácil às coisas, o ser humano é muito adaptável. E eu não lembro mais o que é ser uma Camila sozinha. Por mais que isso possa parecer uma reclamação, isso não é só um devaneio que eu tô tendo aqui. E é muito maluco, porque a primeira coisa que eu pensei foi, o que eu vou fazer nesse tempo todo? E é muito estranho tu ter esse tipo de pensamento, sabe? Pra mim, eu me senti um pouco culpada de estar tendo esse pensamento do tipo, tu não sabe mais ficar sozinha? Tu não sabe mais o que é ficar sozinha? Você não tem outras coisas pra fazer? Você não tem amigos? E daí eu comecei a me dar conta de que talvez eu não tenha amigos em São Paulo. Eu estou exagerando um pouco, eu tenho amigos em São Paulo. Bastante até. Mas o primeiro pensamento que me veio foi, eu não tenho amigos em São Paulo. Só que, na verdade, eu tenho, né? Claro, no sul, na minha cidade, eu tenho muito mais amigos. Eu tenho amigas da minha época de escola, desde a minha pré-escola, que perduram até hoje. Então, eu tenho um grupo de amigas muito fiel. E também tenho amigas da adolescência, tenho amigas da faculdade. Então, é óbvio que na minha cidade eu fico mais confortável com essa situação. Mas eu tenho amigos em São Paulo. É só uma questão em que eu me acostumei a sair com meus amigos sempre acompanhada dele.
E eu me dei conta disso, em que eu talvez não saiba sair com os meus amigos sem a companhia dele. Vocês entendem? É muito maluco isso. É uma situação muito nova. Mas ao mesmo tempo é uma situação muito gostosa. Tu tá em casa, sozinha, podendo fazer qualquer coisa. Mas aí é que tá a minha contradição. Eu não me sinto reprimida de fazer nada quando eu tô com ele. Então eu falar que é bom eu estar sozinha em casa porque eu posso fazer qualquer coisa, não é verdade. Porque eu posso fazer qualquer coisa quando eu tô com ele em casa. Enfim, é uma dualidade aqui, um pensamento estranho. Né, meu amorzinho? Você vai sentir falta do papai? E hoje é só o primeiro dia, tá? No primeiro dia é que os pensamentos ficam mais aflorados. Depois a gente se acostuma. Amanhã já tá tudo bem. E deixa eu contar pra vocês que o primeiro surto veio, tá? E é o primeiro dia sozinha só. Cometi uma loucura e comprei tinta pra pintar meu cabelo. Vocês acreditam nisso? Eu já tava querendo pintar meu cabelo há um tempão. Eu vi uma menina falando que ela pinta o cabelo com essas tintas de farmácia. Eu gosto da cor do cabelo dela. E eu falei, por que não? Essa minha cor é do meu cabelo natural. Eu gosto muito do cabelo natural. O toque é muito gostoso, o cuidado é muito mais fácil. Mas eu tô um pouco enjoada da cor, eu tô achando ele muito escuro. Eu gosto de ter o cabelo mais claro, eu fui loira há muito tempo e fui loira várias vezes na minha vida. Essa não é uma tinta loira, é uma tinta mel. E então, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tô louca pra pintar, mas não vou pintar hoje, vou pintar amanhã. Mas sabe o que eu vou pintar hoje? E não é o meu cabelo? Eu vi um tutorial da Chica Capeto. Vocês conhecem a Chica Capeto? É uma artista maravilhosa. Eu vi um tutorial dela pintando uns porta-copos. E eu fiquei com muita vontade de fazer. Então eu comprei os discos de cortiça e eu vou pintá-los. Isso eu acho que eu vou começar hoje. Porque eu estou bem ansiosa. É tão bom comprar, né? Por mais pouca que seja a coisa, é muito gostoso. E olha o que eu fiz. Eu quero pintar aqui fora por causa do cheiro da tinta e para secar mais rápido. Então eu peguei essa tábua de passar roupa e encapei ela com um plástico filme, porque daí eu posso pintar e eu não sujo a almofada que tá embaixo. A ideia é pegar cada uma delas, pintar elas de branco, de um lado só, o outro lado vai continuar assim, com a base branca fazer algum desenho nela. Eu não sei ainda direito o que eu vou fazer, se eu vou fazer algum desenho, algum bonequinho, ou se eu vou escrever alguma coisa, eu não sei direito ainda, tô pensando. Mas eu acho que vai ficar bem bonitinho, né? Tô animada. Acho que vocês já sabem que qualquer coisa relacionada à pintura, à arte, a coisas manuais, eu amo muito, muito, me empolgo, eu fico louca pra fazer. Troquei até de roupa e prendi o cabelo, porque para lidar com tinta tem que ter uma preparação especial. Gente, eu amei essa mesinha que eu inventei aqui. Ficou perfeita. Mas voltando ao assunto de estar sozinha em casa, eu trouxe um outro devaneio que é algo que é um problema que eu tenho, assim. Eu não sei lidar com o tédio. Eu me sinto culpada de ficar sem fazer nada. Então eu sempre quero estar fazendo alguma coisa. Sempre quero estar me sentindo produtiva. E estar sem uma companhia, eu volto a me sentir levemente entediada. Então o surto de pintar o cabelo vem disso, porque eu meio que sei que eu vou querer ocupar o meu tempo. Eu sei que se eu não fizer isso, eu vou acabar ocupando o meu tempo com outras coisas que são consideradas mais trabalho, sabe? Editar vídeo, ficar pensando em conteúdo pro Instagram, e às vezes a gente precisa de um momento de relaxamento, né? Só que o meu momento de relaxamento é sendo produtiva com alguma coisa, é pintando, é fazendo arte, é pintando cabelo, é fazendo algo desse tipo, assim, porque a minha cabeça entediada é surreal. Ela pensa em muitas coisas. Vocês acreditam que até agora eu não tinha comido nada? Quando eu engato fazendo uma coisa atrás da outra, eu esqueço de comer. Eu tenho esse problema. Eu lembrei de uma coisa que eu queria falar. Com todo esse contexto de ficar sozinha, desse redescobrimento da vida sozinha, eu me lembrei de um sentimento que eu já tive, mas que passou, foi uma época da minha vida que passou, que é uma culpa por não sair de casa. Por exemplo, hoje é sábado, eu tava ali na sacada, eu vendo as pessoas na rua, todo mundo andando, passeando, o dia tá lindo, tá um sol lindo hoje. E se fosse há uns tempos atrás, eu ia me sentir culpada por não estar fazendo nada. Teve uma época da minha vida que eu tinha muito isso. Eu me sentia mal de ficar em casa, eu sentia que eu tinha que estar sempre saindo, eu sentia que eu ia perder o que estava acontecendo na rua, então eu me sentia muito culpada de ficar em casa, e principalmente se tava um dia bonito na rua. E o pior disso é que eu ficava feliz quando o dia tava feio ou chovendo, porque eu não me sentia culpada de ficar em casa. Não é horrível isso? Tem até um nome pra isso, que em português se chama FOMO, que é a abreviação de uma sigla em inglês que quer dizer... Deixa eu pegar aqui pra vocês.
Fear of missing out, que quer dizer nada mais do que ter medo de perder as coisas que acontecem out, na rua, fora. E eu tive isso essa época da minha vida, e logo que eu vim para São Paulo, eu voltei a ter, porque São Paulo é uma cidade que não para e tudo acontece, então eu voltei a ter esse medo de perder as coisas que estão acontecendo, de ficar desatualizada e tal. Mas com o tempo ele passou, ainda bem, porque é um sentimento muito ruim, né? E eu tava ali pintando ali na sacada, olhando as pessoas felizes na rua, e pensei, eu também tô feliz. Por exemplo, meus amigos agora estão numa cafeteria. Eu não fui porque eu não tava afim. Porque eu tava afim de ficar em casa, aproveitar esse meu primeiro momento sozinha. Eu queria pintar, queria fazer minhas coisas. Claro, é uma coisa que não é fácil. Acho que tem que ser muito bem trabalhada mentalmente. Eu acho que hoje em dia eu consigo identificar bastante quando que eu tô tendo FOMO. Porque eu vou contar uma história pra vocês bem rápida. Em 2011, eu quebrei minha perna. Que eu até tenho cicatriz aqui das cirurgias que eu fiz. E foi um tratamento super longo. Eu tava no meu auge daquela fase saindo da adolescência pra adulta. Quando aconteceu isso, eu fui obrigada a ficar 6 meses parada em casa. Claro, na época eu morava com a minha família, foi muito mais fácil. Mas foi num momento da minha vida em que eu tava saindo, eu tava cheia de planos, eu tava aproveitando, eu tava na faculdade. E aconteceu isso, eu tive que parar a faculdade, eu tive que ficar em casa, tive que fazer fisioterapia, eu tive que fazer inúmeras cirurgias, eu tive infecção. Uma fase muito complicada em que eu fui obrigada a parar. E daí quando eu me recuperei, que as coisas voltaram ao normal, eu percebi que tava tudo bem, que tava tudo igual, que as pessoas continuaram fazendo as mesmas coisas e que eu não tinha perdido nada. E se fosse para algo ser meu, ou eu conhecer, ou acontecer, ia acontecer de qualquer forma. Eu acredito muito no destino, assim, sabe? Então acho que isso me acalmou e me faz me identificar quando eu tô com esse sentimento de FOMO. E todo esse pensamento veio porque agora eu tô sozinha e tá tudo bem eu ficar em casa. Na verdade, hoje talvez eu vá no mercado. É o máximo que talvez eu faça. E tá tudo bem. No fim, eu não saí de casa, não fui no mercado, mas eu pedi mercado. Então eu fiquei fazendo minhas coisas em casa, fiquei tranquila. Confesso que dei uma leve trabalhada, porque eu abri o computador, respondi vocês ali um pouco aqui nos comentários. Mas fiquei em casa, foi ótimo, só que agora eu estou morrendo de fome. Eu tava esperando o mercado chegar, só que ele tá demorando muito. Eu tenho uma relação de amor e ódio entre pedir mercado e ir no mercado. Eu adoro ir no mercado, mas ao mesmo tempo eu adoro pedir mercado. Só que sempre dá algum problema, sempre demora, sempre falta um produto. Então eu tenho uma relação aí de amor e ódio. Então eu vou fazer alguma coisa pra eu comer enquanto ele não chega. No fim saiu um sanduichão com ovo, alface, cenoura. Eu tava aqui refletindo que no final das contas, sentir essa saudade e essa nostalgia de um tempo passado e uma saudade de uma pessoa que tá viajando, no meu caso, é bom, né? Porque quando a gente tem de novo, a gente valoriza, a gente sente falta e a gente dá mais valor para aquilo. Então isso serve tanto para aquele tempo, para aquela época que a gente viveu e que hoje é bem diferente, também para a pessoa que tá viajando e que quando ela chegar, a gente vai ter aquele sentimento de carinho, de aquela valorização da pessoa que ela voltou e tá ali contigo. Então o mesmo se dá para isso de se acostumar com uma vida a dois e daí estar numa vida sozinha de novo e valorizar ela. E quando você voltar a ter a vida 2, você vai relembrar de como era quando você tinha uma vida sozinha. Entrei aqui nos pensamentos, mas eu acho que eu consegui me fazer entender. E no final das contas, tá tudo certo.